Agora, Natália, um outro assunto que a gente ficou de conversar e a gente vai entregar para o nosso assinante aqui, aquele giro eleitoral, né, que a gente vai falar de Bahia e de Minas Gerais. Por onde você quer começar? Porque você tem apuração nesses dois estados, que são estados, assim, fundamentais para ambos os candidatos, né? Então, Bahia, você falou da avaliação que o Partido dos Trabalhadores vai fazer sobre a repercussão, né, de o presidente Lula ter participado dos desfiles não só no Rio de Janeiro, mas foi a Salvador e foi para o Recife também. E aí chama a atenção que lá, o que me disseram lá na Bahia, é que foi um teste sobre como vai se comportar o MDB diante de uma possível chapa à reeleição de Jerônimo Rodrigues. E aí o que veio à tona e ficou muito claro é que o hoje vice-governador, mas que pode concorrer junto nessa chapa à reeleição, Geraldo Júnior, do MDB, ele vai recebe o presidente Lula e faz várias manifestações de lealdade ao presidente Lula. Quer dizer, o MDB tem uma briga lá também com o PSD por causa do senador Ângelo Coronel, que saiu do PSD. O PSD está brigando também por essa vaga de vice, mas o fato é que, independentemente das decisões dos petistas, está tudo se encaminhando para o MDB manter esse apoio a Jerônimo Rodrigues. A Bahia, que é o quarto maior colégio eleitoral do país e que lá Lula vai até lá para testar até a sua popularidade. O que se fala do lado de ACM Neto é que Lula foi bem recebido, então eles também já acenderam o sinal de alerta de que poderia ser uma eleição mais fácil em relação ao que foi em 2022, mas não é o que está se desenhando. E ele sobe ali no carro alegórico, né? Dança, participa, também mostrando muita jovialidade, exato, para rebater o argumento de que poderia não aguentar uma campanha por causa dos 80 anos. Então, tudo isso está por trás dessa decisão do presidente de fazer esse roteiro, assim, por Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Índia, né? Exato. Amanhã já embarca para esse giro internacional que vai demorar uma semana na Ásia, Índia e Coreia do Sul. Quer dizer, haja realmente vitalidade, meu Deus. E também agora falando sobre Minas Gerais, que aí é um colégio eleitoral super interessante e talvez seja um dos cenários mais indefinidos tanto para a direita como para a esquerda no Brasil, porque Flávio Bolsonaro também ainda não tem uma chapa montada. Ele trabalha com algumas possibilidades. E a mesma coisa vale para o presidente Lula. Exato. E lá, o presidente Lula, ele teve uma conversa na semana passada com o Rodrigo Pacheco, lá no Palácio do Planalto, em que, segundo os assessores do presidente, teria convencido Pacheco de que, sim, Pacheco pode viabilizar uma candidatura forte para Lula lá em Minas Gerais. A grande dificuldade, Amanda, que a gente comentava, que você comentava também que apurou isso, é o partido em que Pacheco vai se filiar. Ele tem até 1º de abril para se filiar. Se fala do União Brasil e agora se abre uma outra janela de possibilidades, que é o MDB. Para isso, esses partidos, uma das exigências é que, se eles não apoiarem Lula, eles teriam que ficar em neutralidade, porque senão Pacheco acredita que vai se enfraquecer muito. O presidente Lula, ele está fazendo todo o esforço do mundo para que, de fato, seja Pacheco, porque a avaliação das pesquisas que o PT tem lá em Minas Gerais é que Pacheco é alguém que consegue furar a bolha daquele eleitor que tem resistência ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. O PT já foi governo lá, com Pimentel e etc., mas existe uma resistência, principalmente naquela região de Belo Horizonte. Ele é tipo o Alckmin de Minas, exato, né? Ele conversa com o centro também. Exato. Por isso que Lula quer muito que seja Rodrigo Pacheco, se chegou a cogitar uma nova aproximação com Alexandre Calil, mas não é isso que Lula quer Pacheco com essa chapa majoritária. E ele não arreda pé. E aí o que eu já tinha contado aqui no Central de Notícias, que eu ouvi na sexta-feira, conversando com interlocutores, gente próxima a Pacheco, é que ele disse para o Lula, assim, deixou a porta aberta, ok, está inclinado a aceitar o convite, mas ele não consegue dar resposta agora por um motivo muito simples, que é esse motivo partidário. E ele precisa saber se União Brasil, na esfera nacional e âmbito nacional, vai se coligar com Flávio, vai participar da chapa de Flávio Bolsonaro logo no primeiro turno. Eu disse, olha, tem vários exemplos em que isso acontece, né? Em 22, a gente teve lá o MDB, por exemplo, com uma candidatura à presidência da República de Simone Tebet, uma candidatura própria, e todo o MDB no Nordeste apoiando Lula descaradamente desde o primeiro turno. Mas aí me disseram, mas aí isso não serve para ele. Ele não pode ter União Brasil na chapa de Flávio Bolsonaro e uma candidatura com o apoio de Lula em Minas. Então, talvez esse fosse um entrave
para Pacheco se filiar ao União Brasil. Tem um detalhe nisso, Amanda, que a gente precisa, inclusive, confirmar, mas assim, nessa federação União e o Progressistas, o que acontece? O Progressistas, o Ciro Nogueira, a gente tem que relembrar, para quem tem poder, Ciro Nogueira tem muito poder, manda no Progressistas. Porém, esse poder termina quando você não tem mais mandato. Então, a grande preocupação mais hoje... Mais ou menos, né? Do Gilberto Kassab mesmo, sem mandato, mas ele continua assim, muito poderoso. O que eu quero dizer é que Sim, o Ciro... ele fica exposto, ele né? fica Se você exposto, não tem mandato, exato. você fica exposto. Então, eu diria que Ciro Nogueira, no bastidor, está trabalhando para que essa neutralidade aconteça. Se a neutralidade acontecer no Progressistas, isso pode se repetir no União Brasil, porque o União Brasil, quem hoje... apoia o governo Lula e gostaria de manter, por exemplo, aquela indicação que não é bem uma indicação do partido, mas que é quase do partido. Tudo isso está em jogo agora e a neutralidade pode ser a melhor opção para manter isso e que cada um faça o que quiser nos seus estados, com os seus acordos regionais. Ainda mais quando você tem, naturalmente, uma eleição tão aberta quanto essa, né? E só para dar o outro lado também, Natália, a gente falou muito do Lula em Minas, mas só para contar um pouquinho da direita, como é que a direita está dividida em Minas, porque você tem a candidatura do Matheus Simões, que é o vice agora do Romeu Zema, que se filiou ao PSD, então o PSD... de Gilberto Kassab, terá um candidato em Minas, que será Matheus Simões, então ele vai representar a continuidade do governo de Romeu Zema. Ou você pode ter o Flávio Bolsonaro aí tentando construir esse apoio, né? Aí a gente não sabe se Romeu Zema poderia ser um potencial candidato a vice, a gente sabe que é um dos nomes falados para a candidatura para a chapa de Flávio Bolsonaro. E, por outro lado, você tem o do Republicanos, que é o senador Cleitinho, que pode ser um outro candidato de direita, e o Nicolas está fora, né? O Nicolas Ferreira, que seria o primeiro plano A do Flávio, sonho de consumo, esse está fora, já disse que não vai se candidatar ao governo. Agora, chama atenção, Amanda, a expertise do Nicolas, porque ele é jovem, ele ainda tem, a gente sabe que a carreira política dele tem um longo percurso e quando, inclusive, se teve um atrito ali, né, porque Flávio Bolsonaro dizia que seria um palanque ideal, porque Nicolas tem esse apelo com a comunidade evangélica, com os mais jovens, e ele diz, não, eu preciso me reeleger para a Câmara Federal, para criar uma estrutura política. Então, chama atenção, eu cito isso porque possivelmente a gente vai ouvir ainda muito falar do Nicolas, inclusive para outros cargos majoritários que ele conseguiu ter um olhar mais para o futuro, pensando a médio e longo prazo. Ele quer se chegar, porque ele precisa ter 35 para se candidatar à presidência da República. Exato. Ele e o João Campos, estão vendo essa disputa lá na frente, Exato. Daqui a 8 anos, por aí. Obrigada, viu, Natália? Obrigada. Pela sua companhia. Bom, foi ótimo. Eu Até adorei amanhã. também. Obrigada.